Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a irmã Andrécia. Saúde, amada igreja, com a paz de Senhor Jesus Cristo. Amém. Aos irmãos conectados, todos pelo canal do YouTube, que Deus abençoe, que Deus dê graça, que Deus continue fortalecendo a vida de cada um dos irmãos. Deus acabou de me dar mensagem nesse momento. Peguei a Bíblia e eu abri. Amém? A gente não se preocupa com o que vai pregar, a gente se preocupa em se alimentar da palavra. Amém? E na hora certa, Deus ele abre a boca e a palavra do Senhor, ele sai. Convido a igreja está abrindo a palavra do Senhor. Livro do Êxodo, capítulo 13, segundo livro da Bíblia. Estão me ouvindo bem? Amém? Glória a Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 13 do livro de Êxodo. Nós vamos ler a partir do verso 17. Graças a Deus, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu Espírito que tem se revelado a cada um de nós. Quem abriu, diga amém. Amém. Tem alguém que não abriu, diga misericórdia. Eu não trouxe a minha Bíblia, está aqui no telão. Então vamos lá. E aconteceu, versículo 17, e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra. Deixa eu só repetir esse pedacinho. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. Versículo 21, gostaria que a igreja lesse comigo. 1, 2, 3 e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Você pode sentar glorificando, exaltando, bendizendo o nome daquele que é eterno, que vive e reina hoje e para todo o sempre. Amada igreja, queridos irmãos, quando o povo foi escravo para o Egito, nós conhecemos a história. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi vendido para os ismaelitas e José trabalha na casa de Potifar. E tudo que José faz prospera. De maneira que Potifar vê que Deus é com ele. Mas, quando Deus é na tua vida, quando você obedece à palavra de Deus, de fato tudo que você faz prospera. E nós não estamos falando de uma prosperidade de riqueza. Comprar o melhor carro, comprar a melhor casa, ter dinheiro. Porque existia uma menina nova, que enriqueceu com a sua voz, e aos 27 anos morreu de overdose. L.N. House. Essa menina, ela morreu de overdose porque essa menina não tinha paz. Ela tinha dinheiro, mas ela não tinha paz. Muitos morrem de droga, muitos se matam, porque tem dinheiro, mas não tem paz. Então não é essa prosperidade que o Senhor está falando. Eu julgo que prosperidade é ter a presença do Espírito Santo de Deus. Prosperidade é abrir a minha geladeira, o meu armário, eu ter o que comer. É arroz, feijão e ovo, eu tenho o que comer. Prosperidade é ter a dignidade de pagar as minhas contas. Prosperidade é ver a minha família com saúde, é estar com saúde, poder anunciar o Evangelho de Cristo. Prosperidade é poder viver em comunhão, em paz com meus irmãos. Prosperidade é ter o maior privilégio que um ser humano pode ter na terra, que é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, que isso é para cada um de nós. Mas aquele homem, em tudo que ele fazia, aproveitando a deixa do texto, a palavra fala que ele prosperava. E quando você vai ler sobre José, vai dizer assim, ele prosperava porque o Senhor era com ele. A Bíblia é clara, o Senhor era
com ele. Então José, ele está numa situação a qual os irmãos o jogam num poço para que ele morra. Depois bate aquele aperto, aquele remorso, eles tiram o irmão de lá, vendem o irmão para os ismaelitas. Então José, ele foi arrancado do convívio do seu pai, de uma forma violenta, ele foi vendido como escravo. Ele vai viver agora à base de chicote. E a palavra não diz que ele murmurou, que ele reclamou, que ele se levantou contra Deus. Mas a palavra fala que o homem sofrendo tudo isso, sendo vendido como escravo, saindo do conforto da sua casa, do amor do seu pai, agora aquele homem vive uma vida escrava, mas a palavra fala que ele fez prosperar a casa de Potifar de sobremaneira, porque José com as suas mãos o fazia, porque o Senhor era com ele. Não tem como não pegar esse texto de José, que foi um escravo, e ele fez o melhor para a casa de seu senhor, com a menina lá de Naamã, chefe do exército da Síria, que estava com lepra. Aquela menina, ela teve seus pais mortos, ela teve a sua cidade destruída, e ela foi levada para a casa daqueles que mataram a sua família. E a palavra fala que aquele homem acometido de lepra, aquela menina se compadeceu dele, e ela chega para sua senhora, esposa de Naamã, chefe do exército da Síria, que estava com lepra, e fala: se o meu senhor, ela chama aquele leproso que matou sua família, ordenou aquele ataque, ele chama de: se o meu senhor conhecesse o homem de Deus que tem na minha terra, ele ficaria curado. Ela se compadeceu da dor do inimigo, porque essa menina, ela compreendeu que a luta dela não era contra a carne nem contra o... Enquanto você levar a tua luta na carne, você não vai vencer ela. Enquanto você achar que é tua mãe, enquanto você achar que é teu pai, que é teu irmão, que é teu vizinho, que é o governo, você não vai vencer. Mas quando você entender que ela é espiritual e começar a travar essa guerra no joelho, você vai vencer. E você vai olhar para aqueles que levantam contra a tua vida não como inimigo, mas como um aprisionado pelo inimigo. E você vai orar pela libertação dele. Você vai orar pela libertação dela. Aquela lepra simboliza uma prisão, aquela lepra simboliza o pecado, e aquela menina tinha o caminho que poderia limpar aquele homem da lepra. Mas o que me assusta no texto, falando de escravo, o que me assusta naquele texto, irmã Eli, é que a mulher de Naamã, o próprio Naamã e o rei dá crédito àquela menina. Igreja, por que eles deram crédito à escrava? Por que eles deram crédito à menina? Porque o Senhor era com ela, mas eles viam o Senhor nela. No que ela falava, no que ela fazia, como ela agia, ela não agiu com ódio, ela não agiu reclamando. Aquela menina certamente tinha um sorriso no rosto, era sim senhor, não senhora, fazia com amor, fazia com carinho. Por quê? Porque o princípio de Deus estava nelas, e o princípio de Deus, a Bíblia fala, tudo o que vamos fazer, fazer de todo o nosso coração. E agora, irmãos, vai uma trava santa. Obedeço a Deus, dou a trava santa, ou fico calado e sofro o juízo? Eu não vou sofrer o juízo. Deus te deu uma casa. Deus te deu teus móveis. Deus te deu tuas louças. Deus te deu seu emprego, varão. E tem muitos falando assim, essa porcaria de emprego, essa porcaria de casa, essa porcaria de louça, essa porcaria de fogão. Deus te deu. Se é teu, tu está tratando dessa maneira. Se é teu, você não está valorizando, dirá se tiver que fazer para os outros. Você pode estar num lugar qual você pode estar achando que é uma porcaria de emprego. Como certamente viver uma vida de escravo, não era uma vida boa, era? Não era uma vida fácil, era? Eu posso chamar uma vida de escravo, de uma vida porcaria, de uma vida ruim, claro. Ela é uma vida ruim, mas José não chamou de ruim, aquela menina não chamou de ruim. Por quê, irmãos? Porque ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sabia que tinha um propósito ao qual os seus irmãos chegam e o reconhecem. Os irmãos dizem, nós vamos morrer certamente, ele vai nos matar. E fala, não irmãos, não pense dessa maneira, não tenha medo, porque é um propósito do Senhor me trazer para cá, porque o Senhor sabia que haveria fome, e para preservar a nossa descendência, Ele me trouxe para cá. Ele entendeu desde o início que era um plano de Deus.
Você pode estar nesse lugar que você está achando ruim, porcaria, mas Deus está vendo algo ali, uma obra ali que é para você fazer. Mas você, em vez de estar dando glória a Deus, está dando graças a Deus pelo aquele trabalho, o ímpio está te vendo murmurar, o ímpio está te vendo reclamar. Mas quando você está num lugar que você julga porcaria, mas você está, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bom dia, sempre com um sorriso, as pessoas vão entender, tu está trabalhando aqui, ganhando o que está ganhando, nesse trabalho aqui com o patrão, deixa tu estar dando glória a Deus, sim, porque tudo tem um propósito, Deus me colocou aqui para o nome dele ser glorificado, e só em você estar percebendo o meu sorriso, a minha paz, o nome do meu Deus está sendo glorificado. E muitas das vezes Deus tem algo grande, mas primeiro Ele vai te provar no pequeno. Porque Ele fala, sede fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Mas no pouco a gente murmura, a gente reclama, a gente não está satisfeito. Vai fazer a comida dentro de casa, tem pessoas passando fome. Mas vai fazer a comida em casa, faz de qualquer jeito. Vai arrumar a casa que Deus te deu, arruma de qualquer jeito. O homem vai trabalhar na provisão que Deus deu, faz de qualquer jeito, reclamando, murmurando. Tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo dai graças. Tem um hino antigo. Dou graças a Deus pela água e o pão. Dou graças a Deus na tribulação. Dou graças a Deus. Graça é na água, no pão, é na tribulação. Graças a Deus. Há vitórias na minha vida e na sua vida, que para chegar, a gente vai ter que passar por processos, a gente vai ter que passar por etapas. E o que você precisa entender, é que por mais difícil que seja o processo, por mais difícil que sejam as etapas, você vai chegar lá no final, se você desde o início entender que o Senhor está contigo. Porque antes mesmo de você enfrentar cada batalha, cada etapa, cada processo, o Senhor já sabia. Você vê que o Senhor está traçando um plano. Ele fala, se eu levar por esse caminho aqui, a guerra vai ser intensa contra os filisteus, o povo pode desistir e voltar. Então eu vou trazer por aqui, então o Senhor está vendo ali a possibilidade menos remota. Foi complicado por onde eles passaram, mas se fosse por outro caminho seria mais difícil ainda. Mas o que o texto mostra, que foi uma situação difícil, o povo estava escravo. José, quando ele vai, os irmãos vão para lá, ele leva o seu pai para lá, os seus irmãos ficam lá e procriam na terra do Egito, de uma maneira sobremaneira, e vai mudando os faraós, a história de José vai se perdendo para o Egito, e eles escravizam o povo de Deus, mas Deus não esquece o povo dele lá, porque o povo está clamando. Tanto quando ele visita Moisés, ele fala com Moisés, fala assim, olha, ouvi o clamor do meu povo. Aquele povo estava lá 400 anos, mas quando o Senhor se revela para Moisés, ele está falando, eu ouvi o clamor do meu povo, e muitos do povo que estava lá já estava achando que o Senhor havia se esquecido. Então eu não sei quanto tempo você está orando, eu não sei quanto tempo você está clamando, mas um dos propósitos dessa mensagem, o Senhor manda te dizer, Ele escutou o teu clamor. Ele está escutando a sua súplica. Mas para atender o teu clamor, para fazer o teu resgate, para quebrar esta cadeia, para mudar este quadro, para mudar a sua sorte, é necessário passar por algumas etapas. E essas etapas, ela pode lhe causar cansaço, ela pode lhe causar fadiga, ela pode lhe causar exaustão, porém o Senhor diz que estará contigo e que Ele nessas etapas enviará toda a sua provisão. Toda ela. Precisamos compreender isso. A gente quer alcançar a vitória, mas a gente não quer passar por um processo. Minha filha, pai, vou fazer esse concurso aqui. Faz, minha filha. Mas não é chegar lá e fazer o concurso. Ela tem que fazer o quê? Estudar. Para estudar vai ter que abrir mão de um montão de coisa. Tampar lá para dentro. Porque a vaga que ela quer, um monte de gente quer. E Deus não vai dar a vaga para ela só porque ela toca. Vai? Só porque ela é da igreja, porque ela é filha do pastor Elvis. Não. Deus, Ele é justo. Então ela vai pagar um preço, ela vai ter que ter uma entrega. E dessa maneira Deus opera. Amém, queridos?
Então tudo tem um processo. E nesse processo, nessas etapas, todo inimigo que se levantou, os heteus, os perezeus, os jabuseus, os filisteus, todos que se levantaram para impedir o povo de alcançar a promessa, todos esses inimigos representavam um único inimigo. Quem? Satanás. Então você que está precisando de uma cura, as etapas que você vai ter que passar, o processo até alcançar a cura, saiba que em cada etapa dessa o inimigo vai se levantar, mas ele vai se levantar de uma maneira diferente, de um jeito diferente, de um nome diferente. Aqui ele se levanta como os heteus, depois se levanta como os perezeus, depois como os jabuseus, depois como os gigazeus, depois como os filisteus, mas todos eles era Satanás no comando. Então o diabo, ele vai usar um médico, ele vai usar um enfermeiro, ele vai usar um parente, ele vai usar alguém, vai dizer que já era, que não tem mais jeito, que acabou. O médico vai pegar o exame, vai te dar uma notícia pior do que você está, eu passei por isso. Ah, tirou o tumor, vamos levar para a biópsia. Ó, deu ruim, é isso aí mesmo. Vamos fazer a biópsia da biópsia, o resultado veio pior. Quando o resultado veio pior, não me interessou o que ela falou, o que me interessa é o que Jesus levou na cruz. Então, a tendência, quando o Senhor ele começa o processo de cura, de libertação, de restauração, de transformação, de resgate do teu marido, de resgate da tua esposa, resgate dos teus filhos, quando ele começa a trabalhar, quando você vai ver aqui que o Senhor vai lá e manda Moisés, Faraó, tipificando quem? Tipificando quem? Ele aumenta a carga. O povo, os egípcios traziam palha, eles amassavam a palha no barro para poder fazer o tijolo. Quem trazia palha eram os egípcios. E Faraó, ele fala, não ouço um Deus de escravo. E esse povo que está confiando nesse Deus, eu vou aumentar a carga dele. Eu quero o mesmo número de tijolo, porém eles vão ter que pegar o barro, vão ter que pegar a palha. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que quando você toma a decisão de orar, de ler Bíblia, quando você pede uma oração aqui para resolver um problema, não é isso? A tendência, quando a gente ora, quando a gente faz uma visita, quando você começa a orar, a ler a Bíblia, acordar de madrugada, a tendência de cara não é melhorar. A tendência de cara é piorar. Porque no momento que foi invocado o nome do Senhor, em prol da sua luta, em prol do seu problema, você tem que entender que Satanás está te escravizando com uma enfermidade. Satanás está te escravizando com um sentimento. Ele está te escravizando num pecado. Ele está te escravizando numa situação. Então ele tem como escravo. E no momento que há o clamor, que há a busca, que chega até o trono de graça, e que Deus começa a preparar tudo para te libertar dessa prisão, o diabo fala, não, eu não quero. Eu não quero que ele seja liberto, eu não quero que ela seja liberta, eu não quero que largue a droga, a prostituição, a mentira, eu não quero. Eu quero que eu continue sendo meu escravo. Então eu vou aumentar a carga. Aí você tem uma semana pior do que a que você teve. Fala, puxa, eu fui para a igreja achando que ia melhorar? Piorou. Eu pedi oração, pensei que ia melhorar? Piorou, mas não é não. Não é? Eu vou te falar uma coisa. Daniel, servo de Deus, a Bíblia narra que ele tinha um espírito excelente. Esse espírito excelente é o Espírito Santo de Deus, você pode ter também, amém? Fala que ele fez uma oração a Deus, e o Senhor enviou a resposta. E no momento que enviou a resposta, diz a palavra que essa oração foi respondida, chegou a resposta 21 dias depois. Ele responde no exato momento que ele ora, mas chegou 21 dias depois, e a palavra fala que quando Gabriel chega para dar a resposta da oração, ele fala, mas eu orei tem 21 dias. Gabriel fala, no momento que você orou, Deus mandou a resposta, mas houve batalha no céu, a qual tive que chamar Miguel. Ele chamou o quê? Ele chamou o quê? Reforço. Tu imagina a quantidade de demônio. Você imagina a quantidade de demônios que se levantou para aquela resposta não chegar. E o que Daniel queria? Daniel queria resposta de visões e revelações que até então ele achava que era da cabeça dele. Eu quero que o Senhor me revele a suma das coisas, dos sonhos e visões que tem de minha cabeça. Só que não era da cabeça dele. Irmãos, há mais batalha espiritual para Deus te revelar um sonho ou para que uma pessoa seja curada?
Há mais batalha espiritual para Deus te revelar um sonho ou para uma vida ser resgatada da mão do diabo? Sair da prostituição, da bebida, da mentira, hein, queridos? Então, que batalha espiritual, quantos demônios você acha que se levanta quando tu pede uma oração por cura, quando tu pede a conversão do teu marido, da tua esposa, quando tu pede uma libertação? A Bíblia está aqui para te ensinar o que é o mundo espiritual, mas para te ensinar também que Deus é maior do que tudo isso. Agora é necessário você entender, compreender, para que você não faça o jogo do diabo, vá no jogo dele. De murmurar, de reclamar, de esmurecer, de voltar atrás. Não, Deus não tem um povo que volta atrás. Ele tem um povo que diz, diga ao povo que marche. Mas você precisa entender o processo. E o início do processo, o processo inicial é mais luta. Se é mais luta, tem que ter mais perseverança. Tem que ter mais perseverança. Tem que ter mais confiança, porque Deus está no processo, Ele está no controle, mas o diabo em cada etapa ele vai trabalhar, e ele vai trabalhar de uma maneira cada vez maior. E tem mais, você sabia que tem crente de igreja, escuta o que eu estou te falando, crente de igreja, que frequenta igreja, que dá glória a Deus, aleluia, que canta hino, que tem o Salmo 91 aberto em casa, que um colega ou uma colega chega assim e fala assim, olha, eu tive lá onde eu frequento, lá no centro, lá, e eles falaram lá, que fizeram um trabalho para você, falou que você precisa ir lá. Você sabia que tem crente indo? Você sabia? Tem crente indo? Tem ou não tem, igreja? Viu? Tem crente indo. Mas o que é isso? Quando Moisés chegou operando os milagres de Deus, os sinais de Deus, o que os magos de Faraó fizeram? A mesma coisa. Moisés fazia, James e Jambres, os magos de Faraó, faziam a mesma coisa. Moisés fazia a mesma coisa, o diabo quis se igualar. Mas chegou um momento que ele não pôde ir mais adiante. Então, por mais que se mostre igual, que se mostre que tem revelação, que se mostre que tem visão, confia somente no Senhor. Eu vou falar uma coisa para você, presta bem atenção, que não é carne nem sangue, mas é o Espírito Santo que está falando. A tendência do crente de hoje é correr atrás de visão, é correr atrás de revelação. Na Bíblia, Deus mandava o profeta, Deus mandava até você. Não corra atrás de visão, não corra atrás de revelação, porque se Deus quiser falar com você, Ele vai falar. Você vai estar no mercado, Ele vai usar alguém. Você vai estar no sacolão, Ele vai usar alguém. Você vai estar no ônibus, você vai estar, não vai parar num sinal. Alguém vai vir e vai te entregar. Deus manda o profeta ir até você. Para de correr atrás de profeta, corre atrás do Espírito Santo. Como é que eu corro atrás do Espírito Santo? Orando, joelho no chão, cara no pó. Eu confio em Ti, Senhor. Fala comigo, labaço menecácia. Me dá, Senhor amado, a Tua resposta. A Tua palavra diz, clama a mim, responder-te. Eu estou clamando a Ti, me dá a Tua resposta. Para de correr atrás de profetada. Para, porque isso está matando muita gente. Deus está falando poderosamente contigo agora nesse culto. A maior profecia é a Bíblia. Se você não crê nela, tu vai crer em quê? Aquele homem, aquela irmã, aquele irmão. Não, o Senhor. É o Espírito Santo de Deus que fala, Ele que revela. Aleluia. Mas James e Jambres também foi engolido pelo mar. Mas o povo de Deus passou em terra seca. Que isso, pastor? Foi o soldado de Faraó e Faraó. Faraó não anda sem os seus magos. Então James e Jambres, que possivelmente estava na mesma biga, o mar tomou. Mas ia ser um processo difícil. Ia ser um processo complicado. Deus sabia a todo momento que nem todo o povo atravessaria. Deus sabia. Porém, ainda assim, Deus deu oportunidade a todo o povo. Eu não sei quantos de nós vamos entrar na eternidade, espero que todos. Mas uma coisa eu tenho certeza, e posso falar nesse púlpito com precisão. Se estamos aqui, e se você está ouvindo essa mensagem,
ou os que vão ouvir, significa que Deus está nos dando a oportunidade de atravessar esse deserto. A questão é quantos vão atravessar? Quantos vão ficar pelo caminho? Quantos vão desistir? Por isso o Senhor colocou no meu coração no finalzinho para cantar o hino, que eu nem sabia nem qual era a mensagem. Enquanto a irmã Andressa estava orando aqui, eu peguei a Bíblia, Deus me deu a mensagem na hora. Mas nós louvamos o hino antes. Como desistir deste grande amor, se não há outro amor igual? O que é que nós cantamos? Não desistirei, para onde irei? Não posso, diga. Não posso parar, nem desanimar. O que é que Deus tem feito? Tens me dado forças para vencer. Não desistirei, para onde irei? Amém, queridos? Vai para onde? Nada vai ser fácil. Quando a palavra fala que o reino de Deus é tomado por esforço, é porque vai ter a tua parte. E qual é a sua parte? Confiar. Confiar está ligado à fé. Mas entenda bem, queridos, quando você decide confiar no Senhor, o trabalho de Satanás vai ser para quebrar a tua confiança. E como que o diabo vai quebrar a tua confiança? Cruzando o braço? Eu vou ficar aqui olhando para ele. Vou ficar aqui batendo o pezinho na frente dela. Vou quebrar a confiança dele. Vai. O diabo vai aparecer para você em forma corpórea lá. E vai falar assim, ele não vai fazer não. É isso que o diabo vai fazer? Não. Ele vai se manifestar em lutas, em adversidades, em tribulações. Amém? Ele vai trabalhar em cima da sua fadiga, do seu cansaço. Ele vai tentar te desanimar, para que você volte para trás. Muitos dos povos, muitos deles ficaram para trás. Ficaram nas cidades, não alcançaram a promessa. Muitos se encurvaram a outros deuses no meio do caminho. Se desviaram. E por que se desviaram? Porque estava difícil demais, estava complicado demais. Mas Josué e Caleb conseguiram porque o Senhor foi com a cara deles, não foi com a cara dos outros? Não, eles conseguiram porque eles perseveraram, porque eles confiaram, porque eles creram que o Senhor estava com eles. Então tiveram muitas batalhas. As batalhas que eles não venceram foi por desobediência. Mas o Senhor manda se consertar, Ele se conserta, Deus vai lá e vence a batalha. Teve uma batalha contra o povo de Ai, que eles perdem a batalha e o Senhor fala, eu não fui com vocês, eu não fui porque vocês desobedeceram. Então a batalha nesse processo que eu perder e você perder, é porque o Senhor não foi. Ah, o Senhor não foi, então Ele quebrou a promessa dEle, não. Ele fala, eu serei com você se tu fizer assim. Então se você não fizer da maneira que o Senhor está falando, Ele tem como ser com você? Não tem como. Ele não vai com você. Mas se você obedecer, Ele vai estar contigo. Vai ser difícil, vai ser árduo, vai ser complicado, mas Ele vai estar com você. Mas o diabo, ele sempre vai criar uma ilusão, ele vai criar um cenário para que você pense neste cenário, que Deus não está. E de repente o cenário a qual você se encontra hoje, você pode pensar que Deus não está na tua vida. Você pode pensar que Ele te abandonou. Você pode pensar que você blasfemou contra o Espírito Santo e que não tem jeito para você. Ou você pode pensar que esse pecado que você está vivendo já te condenou. Sim, o pecado ele condena, mas o Senhor está aqui hoje para te libertar. Se você tomar uma posição e vir para Cristo, Ele fala, quem tentará acusação contra o servo do Senhor? Se é Deus quem nos justifica, deixa Ele te justificar hoje. Deixa Ele te limpar, deixa Ele te purificar. Mas a primeira batalha que se dá quando o povo sai do Egito, eles se deparam com o Mar Vermelho. Mas eu vou ler de novo, irmãos, para que você compreenda. Versículo 17 diz, e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Quem estava levando o povo? Deus. Que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra e torne ao Egito?
Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho, e subiram os filhos de Israel na terra do Egito. Então, o Senhor que levou o povo em direção do mar, o que está escrito na Bíblia, sim ou não? Deus que levou. Deus sabia que o mar estava ali. Deus sabia. O tempo todo. Passa uma luta no trabalho, Deus sabe. Quando Ele te mandou para aquele trabalho, Ele sabia a luta que você ia passar lá. Deus sabe da luta na tua saúde. Deus sabe tudo que você está passando, tudo. Tudo Ele sabe. Ele está no controle. Mas quando o povo... Eu vou voltar aqui. No versículo 21 diz assim. Versículo 20. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles. O Senhor ia adiante deles. Mas o Senhor também não ia em forma corpórea, brilhando, batendo asas, não. Aqui diz assim, olha. E o Senhor ia diante deles. Como que o Senhor ia? Ele ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Se o Senhor se manifestou através da coluna de fogo e da nuvem, Ele está dizendo que Ele nunca tirou a nuvem nem o fogo diante do povo, ou seja, Ele nunca tirou os olhos do povo. Teve guerra, teve batalha, teve fadiga, teve cansaço, mas o Senhor nunca tirou os olhos do povo. Eu acho que você não entendeu. Ei, você que está fadigado, a Bíblia está dizendo que fadigado os olhos do Senhor estão sobre você. Você que está na dor, você que está na luta, você que está na adversidade, os olhos dele estão sobre você. Esse é o motivo que você está aguentando, é o motivo que você está suportando, porque os olhos dele estão sobre a tua vida. Mas o diabo, ele sabe que os olhos de Deus estão sobre a tua vida, ele sabe. Mas ele quer te cegar espiritualmente. Porque a gente não vê Deus. A gente quer ver o quarto ascendente, quer ver um anjo. Ah, Senhor, se o Senhor está nesse culto, está falando comigo na palavra, toca no meu ombro, aí tu fica. Se o Senhor estiver falando comigo, o pastor vai falar isso. Queridos, o povo estava olhando uma nuvem. Até uma nuvem ali, cobrindo o sol, que sombrinha boa, né? A Bíblia fala que essa nuvem era o Senhor. Já viu como você está com a cabeça a mil? Está com o teu coração, uma noite difícil. Aí tu acorda, vai para a varanda, vai para a tua casa. Uma coisa bonita, o passarinho. Ah, que lindo o passarinho, puxa vida. Aquele momento que trouxe tranquilidade no teu coração, Deus estava lá no passarinho. Num abraço que você recebe, numa palavra, num louvor, Deus está lá. Só que você quer ver Deus do teu jeito, você quer ver Deus da sua forma. Deus não se manifesta como eu quero. A manifestação de Deus é fácil de você compreender ela, de você entender e de você vê-la. A Bíblia me mostra que Satanás, quando fala de diabo, é um comportamento, são demônios que tomam a vida de pessoa. Mas quando ele fala de Satanás, ele está falando da maior hierarquia do inferno. Ele está falando daquele que foi responsável por dividir o céu. Aquele que caiu como um monte, ardendo como uma bola de fogo na terra. Então Satanás, ele é o maioral. Não está falando de um demôniozinho qualquer. Não está falando ali de uma pombagira que manifesta, que são demônios, que bota a mão e cai por terra. Está falando do maioral. E a palavra do Senhor, ele fala, amados irmãos,
que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Ele fala que Satanás, presta atenção, maioral, o cabeça dos demônios, Satanás, está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmão Antônio, a Bíblia está dizendo que os demônios que se levantou contra a tua vida durante essa semana toda, a Bíblia está dizendo que na frente daqueles demônios estava o próprio Satanás. É o que a Bíblia está dizendo, sim ou não? Está lá. Pedro capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Quando o leão pega alguém, ele faz o quê? Ele estraçalha. Então o próprio Satanás estava à frente essa semana toda, com um monte de demônios para te destruir. Você pode me dizer por que você está ileso? Porque o Senhor está comigo. Porque o quê? O Senhor está comigo. Com você também foi a mesma coisa. Pode dizer porque você está de pé? Porque o Senhor operou milagrosamente na minha vida contra a fúria do inimigo, de Satanás. Igreja, se o próprio não foi um demônio, o próprio Satanás, ele militou toda essa semana, todos os dias da tua vida, ainda no ventre da tua mãe, para te tragar como um leão traga uma presa. Me diz por que tu está de pé? Não, está baixo. Por que tu está de pé? E tu está dizendo que não está vendo Deus? Tu está dizendo que Deus não está na tua vida? Que Deus esqueceu de você? Tu está de pé, aleluia! Glorifique, exalta, Senhor, eu estou de pé, muito obrigado, você está de pé! Ah, mas eu tropecei, mas eu caí, mas isso aconteceu, o meu carro furou o pneu. Tu está de pé, aleluia! A igreja tem dificuldade de enxergar isso. Eu vou dizer por que o diabo não te tragou, por que Satanás não te tragou? Porque os olhos do Senhor estão sobre você a todos os momentos da tua vida. O diabo está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mas o Senhor Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias das vossas vidas. Naquela luta que tu achou que não ia ter jeito, teve, porque o Senhor estava lá. E essa que você está passando vai ter jeito, porque o Senhor está aí. Mas aí o diabo fala: eu tenho que colocar dúvida no coração dela. Eu tenho que colocar dúvida no coração dele. Então eu tenho que fazer algo que salte os olhos. Eu tenho que fazer algo que deixe eles perplexos. E a Bíblia fala que você ficaria perplexo em algumas situações. 2 Coríntios capítulo 4 fala: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos. Mas não, ninguém lê Bíblia, né? Mas não desanimados. Existe situação que o queixo vai cair. Irmão Gilberto, você deu testemunho, eu vi como você estava. E você pode perceber na minha fisionomia, às vezes que eu fui lá, que eu conversei com o irmão, seja sincero, a minha fisionomia nunca esteve preocupada em relação ao irmão. Do jeito que eu estou falando com você aqui, eu faria lá. Porque quando a gente ora, Deus responde. E Deus falou: eu estou com ele. O Senhor falou, acabou, acalma o coração. Agora, se você olhasse para a circunstância, se você olhasse esse homem assim, olha, ai, eu não aguento, eu só consigo ficar assim. Ele tenta levantar, ele não tinha posição. Se você olha para a circunstância, o irmão Gilberto vai morrer, não tem jeito, prepara tudo. Mas se você ouve a voz do Senhor, meu irmão, fica tranquilo que tu vai subir naquele púlpito e Deus vai te usar muito ainda, aleluia. Você tem que confiar no que o Senhor fala, não no que você está vendo. Se a tua vida for de fé em fé, ela será de glória em glória. A fé não te faz olhar o hoje, ela te faz olhar o amanhã.
E o hoje pode ser de luta, mas a fé me enxerga a vitória amanhã, aleluia. O hoje pode ser de choro, mas a fé me enxerga a alegria perante amanhã, aleluia. Isso é fé, é confiança. Mas o diabo, ele vai agir de uma maneira que você... Não, tem que fazer ela murmurar. Porque quando você murmura, quando você reclama, é claro o sinal de ausência de fé. Fé é ausência total de dúvidas. Quando João Batista teve dúvida, pergunta se ele é o Messias. Se ele já tinha ouvido do próprio Deus quando ele batizou. O próprio Deus falou para ele, quando ele batizou Jesus: este é o meu filho amado. O próprio João Batista fala: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio João Batista, com 6 meses no ventre de Isabel, sua mãe, quando Maria chega com 3 meses, ele salta de alegria, e Maria fala: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, porque a criança no meu ventre saltou de alegria com a presença do meu Senhor que está no teu ventre. A palavra fala que João Batista conheceu Jesus e reconheceu Jesus com 6 meses no ventre da mãe dele. Então quando ele fala, pergunta se ele é o Messias ou havemos de esperar outro, e tem uma interrogação lá na Bíblia. Interrogação porque você está com uma dúvida. O que acontece com ele? Ele perde a cabeça. A cabeça é desligada do corpo, cabeça é direção. E tudo que o diabo quer é que você perca a direção, e você vai perder a direção quando entrar dúvida. Entrou dúvida, o diabo já venceu. A palavra fala que os sinais seguirão aos que creem, aleluia. Diga: os sinais seguirão aos que creem. Então raciocina comigo, igreja. O diabo vai trabalhar para que você não creia. Deu aquela dor, cálculo renal, que é coisa terrível. Meu Deus do céu, tu ora: Senhor, me ajuda, Senhor, me liberta dessa dor. Como é que ele vai te libertar? Fazendo com que o cálculo saia. Só que até o cálculo sair tem um processo. Vamos supor que ele está na metade. Eu quando fazia, eu fiz 5 cirurgias de cálculo renal. E ele falou assim, o médico lá, todos os cálculos bem pequenininho. Ele falou: rapaz, o problema é o seguinte, que o teu canal do rins para a bexiga é extremamente estreito. Da bexiga para frente sai tranquilo. Então o problema do teu cálculo é cair na bexiga. Porque o ureter é a parte mais sensível do corpo. O teu ureter é muito fino. Então não passa cálculo nenhum ali. Se o cálculo cai na bexiga, você espere tranquilo que o teu cálculo é pequeno. Fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira, vai a quarta, fiz a quinta. Quando eu cheguei, eu falei: Senhor, toda vez que tiver um cálculo, eu tenho que ir para o hospital fazer uma cirurgia. Senhor, bota a tua mão. Se falou que o canal da ureter, que vai do rim para a bexiga, é fino, Senhor, opera um milagre, né? Bota ele dessa grossura aqui, o canal, né? Me dá essa bênção. Estava vindo para a igreja, irmão, me arrumando. Quando eu acabei de me arrumar, a crise renal, ela é um interruptor. Ela não vem devagarzinho. Quando você desligasse uma luz, ela pum, é de uma vez. Quando eu acabei de botar a roupa, pum, aquela dor. Irmão, aquela dor, aquela coisa. Peguei o telefone, liguei para o pastor, que era o pastor Júlio na época. Falei: meu irmão, tu vai para a igreja? Vou não, rapaz, estou enrolado, não tem como. Não liguei para o diácono, não vou não, estou enrolado. Falei: meu Deus do céu, Senhor. E eu sabia que dava aquela crise, eu tinha que correr para o hospital. Eu lembrei do quê? Da oração. Lembrei da oração, falei: não, Senhor, eu vou para a igreja. Irmãos, eu desci a rua, a mulher estava tomando banho, eu falei: não, eu vou indo para a igreja. Tu vai, que tá? Você está suado, você está pálido, estou com crise renal. Vou pegar o carro, vou para o hospital. Eu falei: não, fica tranquilo, você arruma. Eu desci a rua assim. O pessoal falou: vou para tudo bem. Cheguei na igreja, irmão, pedindo para chegar alguém para abrir o culto. Não chegou ninguém. Eu sentado, falei: Senhor, foi o Senhor que me chamou para estar aqui. E se tem alguém que conhece a minha condição, esse alguém é o Senhor. Eu não vou desistir, eu vou fazer o culto. Eu levantei, eu vim torto. Quem teve sabe o que é. Quando eu pisei, que eu fiz assim, ó, a dor passou. Ela passou por completo. Fui para casa, não tinha mais nada. De manhã fui urinar, a urina prendeu. Forcei mais um pouquinho e saiu do tamanho de um caroço de feijão. A do tamanho de um caroço de goiaba não passava. Saiu o cálculo do tamanho de um caroço de feijão. Falei: Senhor, o milagre está feito.
Então o que foi aquela dor que eu senti de casa até a igreja? Foi o caminho que o cálculo percorreu. O Senhor já tinha feito milagre. Ele já tinha aberto a ureter. Mas mesmo aberto, é sensível. Então o cálculo estava o quê? Rolando para sair. Então aquele período que eu fiquei, olha que o culto começava às 7h30, 6 horas eu estava na igreja, eu saí de casa 15 para as 6, até 7h30 eu estava sentindo uma dor terrível, quase desmaiando de dor, mas o Senhor quis me mostrar que Ele fez o milagre. Então você orou, Senhor, bota esse cálculo, o Senhor me ajuda. Como é que Ele vai te aliviar da dor? Botando o cálculo para fora. Então até botar o cálculo para fora é um processo. Mas as pessoas não querem entender o processo. Então o diabo ele sempre vai criar algo para você entrar em dúvida. E o povo se deparou de cara com o mar. E quando o povo se deparou de cara com o mar, eles esqueceram todos os sinais que Deus fez. Todas as maravilhas que o Senhor operou para que ele chegasse até ali. E eles falaram, o Senhor nos trouxe aqui para nos envergonhar. Nos envergonhar. O Senhor nos trouxe para nós morrermos aqui. Pelo menos no Egito tínhamos cova. Agora o exército de Faraó vai vir aqui e vai nos matar. E foram para cima de Moisés. Como às vezes o povo vem para cima da gente. Pastor, e agora? Pastor, e agora? Agora marcha, continue orando, continue lendo a Bíblia, continue caminhando, Deus vai fazer. Moisés, Senhor, o povo está aqui, está quase me lixando, o que é que eu faço? Diga a eles que marcha. Irmão, mas como é que é marchar? Como está vendo tudo fechado? Como é marchar quando você não vê saída? Quando é marchar quando você não vê solução? Como é que você vai adiante se tudo em volta diz que não? Você só consegue marchar não tendo saída. Você só consegue ir adiante não tendo solução se você olhar com o olhar espiritual. Se você olhar com o olhar carnal, está fechado, não tem como passar, não tem jeito, não tem solução. Mas quando você olha com o olhar espiritual te diz, eu sou contigo. Então não dá para você passar, mas quem está contigo abre a porta. Não dá para você enfrentar, mas quem está contigo enfrenta. Quem está contigo te dá graça. Quem está contigo te dá sabedoria. Agora você só vai ver a sabedoria, a graça, só vai ver Ele pelejar por você se tu continuar marchando. Se tu continuar seguindo em frente. Então uma hora era o mar, outra hora era a água. A água está amarga, a água está amarga, vamos morrer. Deus nos trouxe, Ele acabou de abrir o mar. Ele acabou de abrir o mar, o povo passou e festejou, dançou, glória a Deus, aleluia, né? Quando você troca de carro, quando você recebe teu salário, recebe a notícia boa, né? A glória a Deus, aleluia, e dança, né? Miriam dançou, que alegria, Jesus, que bênção, Senhor, Tu és fiel, Jesus. Aí vem a luta, sentiram sede, aí Deus deixa de ser Deus. Essa luta, o Senhor não está vendo isso, não está vendo o que eu estou passando, o diabo está lá, isso aí, reclama mesmo. É isso que eu quero que tu faça, eu quero que tu murmure, eu quero que tu reclame. Vou para a igreja não, estou desanimado. Eu não vou para a igreja não consegui aquela vitória, eu não consegui aquela bênção. É isso que o diabo quer. Faz o jogo dele. Quando você murmura, tu está glorificando o diabo. Quando você reclama, está glorificando o Satanás. Tu está glorificando aquele que está tentando destruir a tua vida. Mas quando você glorifica a Deus na luta, na adversidade, tu está confiando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, confiando que Ele vai fazer. O Senhor vai lá e toca na água. O Senhor lá na frente faz brotar água da rocha. O povo vai ficando incrédulo. Mas Deus sempre vai provando e mostrando que Ele está ali. E a maioria do povo perdeu. Ficou pelo caminho. Porque não suportou o processo. Porque não compreendeu as etapas. Mas aqueles que compreenderam e perseveraram, chegaram do outro lado e cantaram o hino da vitória. E o que tem a ver isso com a gente, pastor? O que tem a ver que eu não sei se você percebeu, eu não sei se você estuda as escrituras, se você estuda os sinais do tempo, mas o nosso êxodo começou. O processo de sairmos dessa terra
de ir para a eternidade, ele já começou. Os sinais estão aí. Nós ainda não começamos, porque a saída do Egito, o êxodo, ele não começa quando o povo sai do Egito. Ele começa quando Moisés entra no Egito. Ele começa quando Moisés entra e fala, deixa aí o meu povo. E o Senhor já está dizendo para os potestades e principados dessa terra, eu vou tirar o meu povo. Ele já começou. Então tem a nossa jornada, que nós vamos enfrentar batalhas, lutas, mas o Senhor é conosco. Mas eu quero falar da jornada dessa enfermidade que está na tua vida. Eu quero falar dessa jornada, dessa luta, dessa batalha na sua vida profissional. Dessa maldição na tua vida sentimental. Essa maldição de síndrome do pânico. Essa maldição de depressão. Essa mentira do diabo. Eu quero dizer para você que você é chamado pelo nome do Senhor. Que a finalidade do Espírito Santo de Deus na terra é convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Mas também de fortalecer a caminhada de todo aquele que crê. Por quê? Porque o Senhor nos fortalece através do seu Espírito. Ele derrama. Eu não tenho condição de lutar contra as trevas. Você não tem condição de lutar contra as trevas. Nós não temos condições de lutar contra demônios nenhum. O nosso corpo físico, a nossa força física, a nossa forma humana, ela não permite a gente lutar contra uma potestade maligna. Mas o que o Senhor faz? Ele coloca em nós o Espírito Santo dele, que é a força dele. Ele nos fortalece através do seu Espírito. Paulo estava lá, Senhor, esse espinho na minha carne, Senhor, está difícil para mim. Só fala, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder. Quando a palavra fala assim, olha, vos dou poder para curar enfermo, vos dou poder para expulsar demônio, ele está nos dando o quê? O Espírito Santo. Amém? Então quando ele fala, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, quando você humanamente falando, não está aguentando a fadiga, o cansaço, o diabo quer que você pare, mas você não para, eu derramo o meu Espírito, eu te fortaleço, eu te dou graça, eu te dou fôlego, eu seguro na tua mão e te levo adiante. Então pare de olhar para as circunstâncias, e olhe para o autor e consumador da sua fé. Olha para aquele que está no controle. Quantos desse povo não entraram na promessa, irmãos? Mas tiveram a oportunidade. Todos saíram do Egito, mas poucos entraram na promessa. Todos que estamos aqui recebemos Jesus, mas nós ainda não entramos na promessa. Quantos vão ficar para trás? Quantos vão perseverar até o final? Você não está aqui para conquistar uma casa. Você não está aqui para conquistar um carro. Esse evangelho é mentiroso. Esse evangelho é maligno. Quem está à frente desse evangelho é Satanás. Eu piso na cabeça dele e desfaço as obras dele na autoridade que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Você está aqui para alcançar a salvação eterna. O trabalho edifica um homem. A gente, quando trabalha, não faz dele uma idolatria, mas você trabalha, você faz a sua parte, Deus te abençoa. Você compra o teu carrinho, compra a tua casa, faz as suas coisas, mas você está aqui para alcançar a salvação eterna, para ter o teu nome no livro da vida. A tua motivação não pode ser o carro, a tua motivação não pode ser uma casa, a tua motivação não pode ser conseguir comprar uma geladeira ou não, um fogão ou não. A tua motivação tem que ser a cruz. Alguém foi na cruz e pagou o teu pecado, foi Jesus Cristo. Você está aqui porque o teu nome está escrito no livro da vida. Você está aqui porque é novo céus e nova terra. E esse novo céu e nova terra você vai morar com o Senhor eternamente, sem dor, sem choro, sem tristeza. E o diabo não quer que você vá para lá, porque um dia ele esteve lá e ele nunca mais vai morar lá. O diabo ele já está condenado, já há uma sentença sobre ele. Então ele não tem como morar mais lá. Mas você tem uma chance, uma oportunidade, e ele não aceita o fato de você ter uma chance e ele não ter. Ele não aceita. E ele vai trabalhar para que você também não entre. Então existe uma coisa que você tem que tirar da tua vida. Tira da sua vida. Não tem aqueles lembretezinhos pequenininho, colorido, que tu escreve e cola?
Não tem aquele lembretezinho, que é rosa, o outro é fluorescente, que você escreve ali? Então, não pega um daquele não. Vai na papelaria. Compra um EVA, uma cartolina, corta no molde da tampa da tua geladeira. Escreve em letras garrafais. Tudo dá graça. Põe lá. Cola outro na tampa do teu guarda-roupa quando tu abrir, tudo dá graça. Cola no porta-luva do teu carro. Cola onde tiver. Mas para você olhar, graças a Deus. Bum, tá terremoto, graças a Deus. Tá chovendo, graças a Deus. Tá calor, graças a Deus. Tô comendo só ovo, graças a Deus. O carro furou o pneu, graças a Deus. Comece a glorificar, comece a exaltar. E você vai ver que a tua vida vai mudar. Para de se amaldiçoar. Para de duvidar das mãos de Deus na tua vida. Para de duvidar, irmãos. Pode vir, meu irmão. Dá licença, pastor. Permite-me falar. O senhor falou agora de graça. O pastor falou agora de graça. E, irmãos, eu queria falar com a igreja que quando eu tive o meu diagnóstico, isso foi em 2023, no início de 2023. E eu fui ao médico, e o médico me pediu uma ressonância, só que eu fiz a ressonância incompleta. Eu fiz a ressonância sem a cintilografia, que daria uma visão melhor, realmente a detecção do tumor. E então, eu cheguei no médico, e o médico falou, mas há quanto tempo você vem sentindo os sintomas, e por que você não veio logo? Mas eu estava muito tranquilo com relação a isso. E então ele conversando comigo, ele me deixou desesperado. Eu vi ali, diante dele, eu não vi que ele estava sendo uma pessoa carinhosa e uma pessoa com empatia para comigo. Ele me deixou desesperado e disse que eu tinha que fazer uma ressonância completa e voltar imediatamente. Me pediu outros exames e me deixou muito desesperado. E então, aquele dia foi o único momento que eu saí e deixei-me levar por um certo desespero. Eu saí do hospital e assim, olhei a paisagem, olhei para o tempo, e eu estava muito desesperado. Eu cheguei a ficar trêmulo, e ele disse, olha, quando voltar, volte com alguém, uma acompanhante. E eu fiquei desesperado momentaneamente, mas eu disse assim, bom, eu tenho que aplicar a palavra de Deus na minha vida. E porque nesses processos, como o pastor já falou aqui, irmãos, esta palavra, esse livro, ele é repleto de promessas. Ele é repleto de promessas e todas elas se cumprem. Todas elas estão aqui para se cumprir. Não tem uma que não se cumpra nas nossas vidas. E então, eu lembro que a minha atitude e a palavra que eu tive diante daquela situação, naquele momento, foi dizer assim, em tudo dai graça. E eu saí no meu pensamento, eu te dou graças a Deus por essa enfermidade, Senhor. Eu te dou graças a Deus. E saí dali e meu desespero acabou. Tanto é que meu desespero acabou, que eu coloquei no meu coração de orar a Deus. Eu não fiquei preocupado em ir imediatamente, fazer um novo exame, verificar e ter uma certeza absoluta. Não, eu não tive essa preocupação. Eu coloquei um propósito no meu coração de conversar com Deus e pedir a Ele que pudesse, então, pela sua misericórdia, me curar, fazer um milagre na minha vida. E então, eu fiquei, ao longo de 2023, passei todo 2023 orando. Inicialmente, eu tive, assim, muitos sintomas, muita fadiga, muito cansaço, e realmente eu fiquei um pouquinho preocupado, porque eu achei que não
pudesse mais continuar trabalhando. Mas teve uma noite que eu tive uma experiência durante toda a noite com Deus. Ele não tinha ninguém na minha casa, e eu então coloquei essa situação, coloquei essa enfermidade e depositei toda a minha confiança nele. E nessa noite, Deus falou comigo. Eu falei muito com Deus, e a minha oração, ela teve 3 fases. Na primeira fase, eu falei com Deus. Eu pedi muito a Ele, orei como eu nunca tivera orado, nunca antes, e falei muito. Até que chegou um momento que eu já não falava mais, eu só sussurrava, eu já não conseguia mais falar. Até um momento eu tinha consciência da minha oração. E aí, num determinado momento, eu só conseguia sussurrar. E numa outra fase, eu não conseguia mais falar nada. Eu estava deitado, prostrado, literalmente aos pés do Senhor. E foi quando eu comecei a ter um sintoma de palidez, e fiquei sem ar, sem fôlego. E aí eu fiquei um pouquinho desesperado, dizendo: Senhor, eu tenho orado ao Senhor durante todo esse tempo, e será que agora Tu vais me permitir que eu morras aqui? E eu falei muito com ele, e eu praticamente desmaiei, e fiquei muito pálido, muito branco, até que foi passando, foi aliviando, e eu fui melhorando, e retomando assim o controle, e então voltei às condições normais. E desde então, no dia seguinte, eu senti assim um alívio completamente. Dores que eu estava sentindo, dores nas pernas, dores lombares, muito cansaço, muita fadiga. Aquilo assim, no dia seguinte eu deixei de sentir. E aí eu continuei. Logo após isso, eu conversei com o pastor Elvis sobre isso. Conversei sobre essa situação, e ele me deu orientações, me ajudou, me orientou, orou comigo. E eu continuei então. Passou-se o ano de 2023, chegou o ano de 2024. Eu também falei com uma irmã aqui, uma das irmãs de oração. E então o pessoal, começou a orar muito por mim. Assim como posteriormente eu sei que a igreja orou muito por mim. E eu quero agradecer isso agora. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de agradecer. Eu sei que os irmãos oraram por mim. E eu agradeço muito, porque Deus opera de maneira tremenda. Eu me lembro que eu estava na minha casa, ainda com muitas dores, deitado, assistindo esse culto. E eu lembro de um culto que o pastor fez aqui. Deve ter sido em agosto ou início de setembro. O pastor pediu para que levantasse um clamor por mim naquele dia. E eu lembro que essa câmera, ele virou para o público, para vocês. E vocês impuseram a mão. E ali estava havendo uma verdadeira batalha espiritual. A imposição da mão de vocês, verdadeiramente, tiveram uma função de me abençoar. Eu recebi a bênção de vocês. E o resultado disso é esse momento que eu estou aqui vivendo e compartilhando isso com vocês. Porque foi um momento assim. Em 2024, eu estava trabalhando, e quando foi mais ou menos no meio do ano, junho, julho, eu realmente comecei a sentir muitas dores, a coisa começou a ficar muito complicada, e eu achei, não aprove ao Senhor me curar como eu esperava. Mas isso também serve para que a gente entenda o seguinte, que nem sempre o milagre ou aquela bênção que você quer é do jeito que você idealiza. Nós temos esse pensamento de achar, eu acho assim, que é uma atitude egoísta e um pouco ainda infantil da nossa parte. A gente acha que a gente pode fazer do nosso modo, que a gente tem o controle. Mas não é a gente que tem o controle, é Deus que tem o controle, é Deus que está com os olhos sobre nós. A grande verdade é essa. Como foi falado aqui,
Os olhos deles estavam sobre o povo, através daquelas nuvens. Então é assim que a coisa funciona no reino espiritual. E então, quando foi no meio do ano, eu fiquei numa situação muito crítica. E eu então disse, bom, agora sim eu vou procurar um tratamento, porque eu sei que ao Senhor não aprove me fazer esse milagre de imediato. Então, aí eu fui fazer um tratamento, fiz novos exames e fui fazer um tratamento. Procurei um hospital e as minhas irmãs estavam muito desesperadas diante dessa situação, mas eu digo aos irmãos, eu glorifico a Deus, porque em momento nenhum eu tive medo de morte. E em momento nenhum eu murmurei. Eu glorifico a Deus porque eu posso dizer isso. Eu não murmurei. E eu tinha convicção de que eu ia vencer. Eu estava muito tranquilo, muito calmo com relação a isso. E esse é também um segredo, é algo que a gente deve manter, a gente deve seguir isso à risca, porque a palavra está cheia de informações sobre isso. Não murmureis, não murmurem, seja qual for o processo, não murmura, em nome de Jesus. E eu não murmurei, e eu passei por todo esse processo, e fui ao médico. Quando cheguei no médico, o que o médico falou foi o seguinte: olha, já está tardio o processo, o avanço do câncer dele, e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E eu, assim, essa resposta para mim não me impressionava, porque eu sabia, eu cria naquele que estava com os olhos sobre mim, no Todo-Poderoso, que tem o poder de curar, que tem o poder de salvar, que tem o poder de libertar, aquele que está acima de toda a tecnologia, aquele que opera acima de qualquer medicina, de qualquer médico. Eu tinha confiança nisso. Mas a minha irmã ficou muito desesperada e perguntou ao médico mais uma vez: mas doutor, não é possível fazer assim, assim, assim? Existe uma possibilidade assim, tal, de fazermos isso? E ele disse: não, foi taxativo, né? Então, pediu os exames e me encaminhou para que eu iniciasse um tratamento só para cumprir o protocolo. E, posteriormente a isso, abriu-se uma porta num outro hospital. E, através dessa outra porta, eu, então, iniciei um novo tratamento. Iniciei um novo tratamento, um tratamento um pouco diferente, não foi um tratamento convencional, e é um tratamento chamado hormonioterapia. Iniciei esse tratamento. Isso já era em agosto. Mas, nesse momento, eu estava sofrendo muito. Realmente, foram muitas noites sem dormir, muitas dores. Eu não conseguia me movimentar, eu não conseguia andar. Eu rastejava na cama. Para orar, literalmente, eu me jogava no chão para orar. Eu gostaria de me ajoelhar para orar, mas não conseguia. Eu tinha que me jogar. E para levantar era muito difícil. Mas eu procurava ficar o tempo todo em espírito de oração. O pastor teve na minha casa 2 vezes e ele disse para mim: olha, aproveita para ler a palavra, para orar, para pedir, para rogar a Deus. E nesse processo, então, meus irmãos, eu pude ver, você pode ver, você pode materializar a misericórdia de Deus. Às vezes a gente pensa assim: ah, Senhor, derrama sobre mim a tua misericórdia infinita seja conosco. Mas no momento desse, é que você vê como é a misericórdia de Deus. Uma escada, uma simples escada, que eu não conseguia mais descer nem subir. E aí eu voltando a descer e a subir a escada, eu voltando a me levantar e a andar, a caminhar, aí sim,
você desperta para a misericórdia, você entende o que é a misericórdia, você entende o que é aquela palavra que diz que o motivo de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus, porque o inimigo, como falamos aqui há pouco, ele está ao derredor, ele estava ao meu derredor, tentando tragar-me, verdadeiramente ele estava lá, porque nós sabemos que ele veio para roubar, para matar e para destruir. E ele, numa situação dessa, é muito fácil, porque ele vem e tenta roubar a tua esperança. Você fica desesperado, então ele rouba a tua esperança, ele destrói, ele começa a te destruir fisicamente, ele começa a destruir a tua alma, e com o objetivo de te levar à morte. Isso é o que acontece, infelizmente, com muitas pessoas. Esse é o processo. Esse é o processo da guerra espiritual que se vive. Mas nesse processo, eu glorifico a Deus por esse processo que eu passei, meu irmão. Logicamente, eu não desejo isso para os meus irmãos. Não desejo. Mas eu tenho que falar uma coisa. Eu tenho que falar, talvez muitos não entendam, talvez você que esteja aí do outro lado, não entenda. Mas eu preciso falar isso. Eu glorifico a Deus por ter passado por esse processo. Porque cada vez que você passa por um processo, por mais doloroso que ele seja, ele vai te dar força, ele vai trazer aprendizado, para que você possa crescer espiritual, para que você possa adquirir força, unção, sabedoria, para que você possa chegar diante do reino das trevas e dizer: Satanás, você não tem poder sobre a minha vida, você não tem poder sobre a igreja de Cristo, você está derrotado, porque a palavra de Deus diz que a morte foi tragada na vitória. E é por isso que eu digo e volto a repetir, meus irmãos, eu não desejo esse processo, mas eu glorifico a Deus por tudo que passei. Se necessário for, eu passo de novo, glorificando ao meu Deus, para glorificar o nome do meu Deus. E mais uma vez, eu quero agradecer de todo o meu coração pelas orações que todos vocês aqui fizeram por mim. Você que está me assistindo, tem muitos irmãos, eu sei que também oraram por mim. Confie na oração, porque ela é o meio, é a comunicação perfeita com Deus, e Ele ouve as nossas orações e as atende. Verdadeiramente o Senhor está com seus olhos sobre nós. Amém, meu irmão? E mais uma vez, eu quero falar, não murmure. Por maior que seja o seu processo, vai ser dolorido, mas o seu milagre vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando o irmão Gilberto fez o sinal, eu deixei ele falar, porque eu sabia exatamente que ele ia falar sobre isso. E é pertinente ao momento, porque eu não sei se você entendeu a mensagem. O povo murmurou, reclamou, porque o povo olhava para as circunstâncias. Se o irmão olhasse para as circunstâncias, ele não estaria aqui. Eu vi como o irmão estava. Se eu olhasse para a circunstância da vida dele, eu duvidaria. Mas quando eu fui ao joelho, o Senhor falou comigo como falou do irmão Fábio. O irmão Fábio teve gente na igreja de Maria Helena que falou comigo, me chamou no canto e fala a verdade, pode falar, eu sei que Deus fala contigo. O irmão Fábio vai morrer, não vai? Eu só virei para o irmão e falei assim: homem de pequena fé. Dei 2 passos, e quando eu dei 2 passos, falei assim: você vai ver naquele púlpito ele testemunhando. Aleluia! E o irmão veio aqui e falou que ele não murmurou. Por que o irmão Gilberto passou por isso? Foi necessário o médico dizer para ele: não tem jeito.
Foi necessário o médico falar, não tem como reverter, já está muito avançado, para que eu e você pudéssemos ter certeza que foi o Senhor que agiu. E por que ele ouviu isso? Que a primeiro ponto deixou desesperado, mas logo achou equilíbrio no Senhor, porque é comum a gente como humano sentir o desespero, mas logo vem um Espírito e traz o equilíbrio. Por que o médico falou para ele que não tinha mais jeito? Para que hoje, nessa mensagem, nesta pregação, para muitos que estão aqui olhando as circunstâncias, para muitos que estão conectados olhando para a circunstância, parasse de olhar para as circunstâncias e olhasse para Deus. Porque você tem um milagre vivo aqui na sua frente. Este Filho de Deus estava morto e reviveu. Então o Senhor está trazendo esse testemunho em cima dessa mensagem. Não olha para o mar, não olhe para a água que está amarga, não olhe para os heteus, os perizeus, não olhe para as lutas. Só entenda que eu estou com você em todo o processo. Quando eu cheguei na casa, tem coisas que a gente fala, tem coisas que Deus não permite falar. Tem coisas que a gente vê na vida de alguém que não é para a pessoa, Deus está falando para a gente mesmo. Para a gente mesmo. Porque como pastor a gente se preocupa. E eu cheguei na casa do irmão Gilberto, eu vi o irmão Gilberto literalmente rastejando. Mas ao lado dele havia um anjo do Senhor. Não é um anjo que leva, não. É o anjo que dá suporte. E eu falei para ele, meu irmão, confia que o Senhor está contigo, está cuidando da situação. E nós oramos naquele dia, e dali Deus foi abrindo todas as portas, Deus foi operando de todas as maneiras, e o irmão está aqui para a glória do Eterno. Então não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas você não foi diagnosticado com uma metástase, você não foi diagnosticado com um tumor, com um câncer, você não ouviu do médico dizendo que não tem mais jeito. Então o Senhor está trazendo um problema extremo, está trazendo uma situação que para a medicina estava perdida, Ele está colocando diante de você, e Ele manda te dizer, se eu fiz com Ele, por que eu não vou fazer com você? Se eu cuidei dele, por que eu não vou cuidar de você? Se eu estive com Ele em todo o processo, por que eu não vou estar com você? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É isso que o Senhor está falando. Então vamos ter luta, eu já sofri. Já fui para a minha cirurgia várias vezes. Já passei situações, lutas, adversidade. Mas passa glorificando. Que tu vai cantar o hino da vitória lá na frente. Amém, irmãos? Deus fez na vida do irmão. Vai fazer na sua. Mas você não pode esmorecer. Eu não conheço você. Nem sei tua história. Se algum problema te assole agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar, pode estender tuas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz do impossível, se torna possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Eu não posso, irmãos. Em nenhum momento que eu falei com o irmão Gilberto, ou que eu fui na casa dele, eu fui achando que eu podia fazer alguma coisa. Mas eu fui lá na certeza que o Senhor, Ele ia fazer. Quantos testemunhos mais você vai precisar ouvir? Você está passando um processo? Quem achou lindo o testemunho do irmão Gilberto, diga amém. Amém. É lindo, não é? Você está passando um processo? Não reclama não, glorifica, porque chegou a vez do teu testemunho. É maravilhoso ouvir o testemunho, mas mais maravilhoso é contar ele. É maravilhoso ouvir um testemunho, mas mais maravilhoso é você viver ele. É maravilhoso você ouvir um milagre, mas o mais maravilhoso é você viver um milagre na tua vida. Então se você está passando algo impossível,
Você vai viver o milagre do Senhor na tua vida. Mas os sinais seguirão aos que creem. E eu vou falar para você uma coisa, queridos. Meu bebê cresceu. Está com 18 anos, agora ela é adulta. Ela pode falar para você, você pode perguntar a ela: o teu pai sempre olhou natural ou sobrenatural? Ela vai dizer o sobrenatural. O meu sócio, ele é enorme. O João Vitor. Ele é grande. Eu desmaiei em casa por uma lesão no coração. Só que antes de desmaiar, eu levei meu pensamento, eu sonhei. Quando eu levei o pensamento do Senhor, eu vi um demônio. E eu apaguei. E quando eu acordei, eu estava no colo do João. Jefferson, que tamanho é o João? 2 do Jefferson. Eu magrinho, franzinho, estava no colo dele, ele me levando para o carro. Quando eu abri o olho, eu estiquei a mão, eu segurei no umbral da porta. Segurei na parede, mas eu segurei com uma força, que o João me puxava, ele ficou vermelho, ele é branco, ele me puxava. Ele suou de pingar o suor. Solta, cara, tu vai morrer, eu vou te levar para o hospital, solta, solta, eu me deixa aqui, solta, solta, preciso te levar. Com toda a força daquele homem, ele não conseguiu me tirar dali. Eu falei: me solta, porque é espiritual, e o meu Deus vai jogar esse demônio por terra. Aleluia. Se eu fosse para o hospital, eu morria. Então, se você olhar por vista, irmão, já passou até da hora, mas de repente o diabo tem laço de morte para alguém aqui, e Deus está te dando essa palavra para que você não caia nesse laço, para que você não entre no desespero, e saiba que o Senhor está contigo. Você tem que parar de se preocupar também que o negócio te passou a hora, não sei o que lá. Se Deus permitiu que passou, Ele está falando com você. Ele está falando com a tua vida. Olha para o Senhor, olha para mim. O Senhor está falando: olha para mim, eu estou contigo. Já vimos muito testemunho aqui. Muitos. Irmão Fábio, irmão Gilberto, a irmã Andressa, que é um testemunho vivo do poder de Deus. E muitos outros testemunhos que temos aqui. Se está acontecendo com você, é a hora do teu testemunho. Levanta a mão, Nilza, faz assim. Nilza de Carvalho, levanta assim. Nilza é um milagre do Senhor. Nilza não era mais para estar aqui. Nilza, quando veio para a igreja, ia morrer. O Senhor operou. Isso já tem 17 anos. 17 anos Deus deu a mais para ela e vai dar mais. Confia, irmãos. Para de olhar para as circunstâncias. A paz que sentimos em nossa alma não é porque tudo em volta está bem. Essa paz que sentimos em nossa alma é porque amamos o nosso Senhor. Amém? Tem uma irmã para dar um testemunho.